E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz. Estamos aqui novamente para continuarmos as aulas. No caso, hoje vai ser a aula 4 com o tema Nova Condição em Cristo, certo? Vou começar com a oração. Oremos. Deus Pai, Deus querido, Deus poderoso e maravilhoso, Senhor, grandioso Tu és, ó Deus. Neste momento venho te pedir para abrir nossos olhos, abrir o nosso coração, Senhor, nos dá entendimento e sabedoria para compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer nesta aula de hoje. Essa é a minha oração, Senhor, a recebe em nome de Jesus. Amém. A aula 4, que tem o tema Nova Condição em Cristo. Vamos começar. Tem 4 tópicos. A primeira se chama Uma Filiação Divina, que está em Gálatas 4, dos versículos 6 ao 9. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizá-los? O versículo-chave é o versículo 7, né? Que é assim, vocês já não são mais escravos, porém filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O autor da revista inicia com a reafirmação da fala de Paulo, de que somos filhos, herdeiros de Deus, por graça e misericórdia, através de Cristo Jesus, que nos poupou da morte eterna, nos trouxe para a luz e nos fez livres a partir da sua morte lá na cruz, que também vimos isso na aula passada, certo? O tópico 2 as novidades não devem sobrepujar o Evangelho, do versículo 4, capítulo 4, versículo 10 ao 14. Guardais dias, meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sabe qual eu sou? Pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico. Em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelais desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo aqui está chateado por ter que evangelizar os Gálatas novamente, já que eles estavam trocando, entre aspas, o evangelho por coisas mundanas, né? Coisas inventadas pelo homem. No caso aqui, coisas dos judeus. Eram festas, eventos, práticas da cultura deles, como o exemplo da circuncisão. Hoje em dia a gente tem o exemplo de algumas religiões, né, que fazem festas, eventos em nome de santos, mas que na verdade é mais uma festa para carne, né? Então, quando o apóstolo Paulo ficou doente, ele aproveitou aquele momento de fraqueza dele e, sob os cuidados dos Gálatas, ele falou do Evangelho da Graça, mostrando na época e para nós, né, que não há tempo ruim para falar da salvação e que não importa quantas vezes você já tenha falado, pregado, ensinado a alguém sobre Cristo, tendo uma oportunidade, uma brechinha, você fala, principalmente se você perceber que a pessoa está querendo pegar um atalho pelo caminho, digamos assim. O tópico 3, repreensões duras, capítulo 4, do 15 ao 20. Que é feito, pois, da vossa exortação,
Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Ternei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Aqui Paulo está repreendendo os irmãos de Gálatas, no caso, e o autor, o escritor da revista, ele anota 6 repreensões entre esses versículos que o Júnior leu. O primeiro é não tratar como inimigo o que vos ama. Está lá no versículo 16, né, que Paulo fala. Será que, por dizer a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Muitas vezes nós nos chateamos quando somos repreendidos por nossos pais, nosso pastor, nosso conselheiro. Mas como Paulo fez com os Gálatas, essa repreensão é um ato de amor. É claro que devemos usar de sabedoria e palavras certas, tom de voz, quando formos aconselhar alguém. E também precisamos fazer isso com amor e não com um ar de superioridade e arrogância. A segunda repreensão é não sermos enganados por estranhos, que é o versículo 17. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por ele. Às vezes damos muito espaço para alguém novo em nossa vida pelo simples fato dele nos elogiar em quase tudo que a gente faz. Mas nem sempre esse carinho é verdadeiro. E quando damos essa liberdade a um estranho, às vezes também acabamos afastando aquela pessoa verdadeira que sempre esteve com a gente, nos aconselhando e nos guiando para o caminho bom. O 3 é ser íntegro em toda situação, versículo 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou com vocês. Ser íntegro e honesto em qualquer e todo momento da nossa vida. Não somente quando nossos pais estão por perto ou quando a gente está acompanhado. Integridade é um adjetivo de um verdadeiro cristão. O 4, gerar vida, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vocês. Nós cristãos carregamos a responsabilidade de sermos exemplo, querendo ou não, né, para as outras pessoas, e por isso muitas vezes seremos cobrados. Então precisamos viver o que ensinamos para assim discipular, guiar e com a nossa vida pregar aos que estão à nossa volta. 5, perceber que Cristo está sendo formado em nós. Versículo 19 também. Deus enviou o Espírito Santo em nossos corações para que de pouco em pouco, sendo submissos e obedientes, nos tornemos o mais parecido com Cristo possível, porque o que Deus quer é que sejamos santos como Ele é santo também. 6. Reconhecer o erro e mudar, versículo 20. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Reconhecer o erro e procurar a mudança mostra que estamos indo pelo caminho certo, sendo inteligente e maduro, espiritualmente falando, para que a gente deixe de viver no carão, assim no nosso linguajar, e passe a ser um exemplo de um seguidor de Cristo. Aí o tópico 4 é a comparação entre Sara e Agar, versículos 21 ao 28. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas.
porque estas mulheres não são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama. Tu que não estás de parto, porque não mais numerosos filhos da abandonada, que os das que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Paulo usa como exemplo Agar e Sara, que foram as mães dos filhos de Abraão, só que uma era escrava e a outra era esposa de Abraão, esposa mesmo, né, que era livre. Paulo usa essa metáfora para mostrar ao povo de Gálatas que não se deve viver como os filhos bastardos. E que quando nós cremos em Cristo, passamos a participar das bênçãos da promessa feita a Abraão, fazendo assim parte da família de Cristo, sendo não somente filhos, mas também herdeiros de Deus. Quando eu digo assim, para não se deve viver como filhos bastardos, né? Principalmente quem estuda muito assim história sabe que na época antiga os homens tinham filhos com as escravas, mas eles não eram reconhecidos pelos pais. Por exemplo, se um rei tiver um filho com a escrava, o filho não vai ser príncipe, entendeu? Não vai receber a herança, não vai ser herdeiro do reino, do trono, né? Nesse caso aqui, não sejamos filhos de Agar, mas sim filhos de Sara, né? Para que a gente não seja somente filho, mas também herdeiro do reino de Deus. Aí eu vou finalizar, irmãos, com João 14, 2 e 3, onde diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Aqui é a fala de Jesus, é uma das falas de Jesus, né? Em João. E como família, como filhos e herdeiros de Deus, nós moraremos com Cristo, né? Na eternidade. Para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Amém. Então, vou finalizar com outra oração. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, falem no grupo. Amém. Oremos. Pai de infinito amor, obrigada, Senhor, por mais uma vez, Senhor, termos aqui tido a oportunidade de aprender mais de Ti, de ler a Tua palavra, Senhor, em paz, em segurança. Fala aos nossos corações, Senhor, nos guia para o caminho certo, faz sermos filhos melhores, cristãos melhores, Senhor. Nos perdoa pelos nossos pecados, Pai. Nos abençoa, Senhor, para que possamos ser o melhor em Ti, Pai. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Pede de cada um.